Boa noite. Noite. Boa noite, professor. Boa. Deixa eu só ver um negocinho rapidão.
Bom, gente, boa noite novamente aí para quem eu ainda não dei boa noite. Vamos lá, né? Os recados iniciais, né? Que a gente está acostumado aí a termos aí os recados antes do início da aula. O mais importante de todos, o que é de muito interesse de vocês, né? Eu já lancei as notas, não no Manager, né? Mas eu lancei as notas de vocês da avaliação na aula de avaliação, né? Então a aula 7, que foi a nossa aula da avaliação P1, se vocês consultarem ela, vocês verão a nota que vocês tiveram aí na avaliação escrita. E até sexta, como já havia prometido também para vocês, eu vou deixar atualizado lá no Sistema Manager, junto com a nota de vocês, claro, junto com a presença. Vou deixar em dia essa presença que vocês sempre me enviam nas noites pelo WhatsApp. Eu vou deixar ela atualizada lá no sistema de vocês. Reforço aqui que o controle que eu faço é pelo ok que vocês mandam lá pelo WhatsApp. Não adianta 2, 3 dias depois falar, eu estava no dia tal. É falta. Então, assim, vocês aqui, tô vendo que nós somos uma sala relativamente grande, né? Hoje ainda não encheu toda, né? Mas hoje estamos aqui comigo 27 pessoas. Eu não vou lembrar quem estava aqui, por exemplo, na segunda-feira, né? Dia 16. Então é importante que, estando aqui na noite presente, aquele momento que eu falo pode mandar a presença, vocês enviem a presença, tá? O controle é feito desse modo aí e vem dando certo desse jeito e vamos manter aí desse modo. Vocês viram que eu disponibilizei alguns materiais para a nossa aula de hoje. Nossa aula de hoje é a aula 9, né? Ela é uma aula um pouco densa, né? Ela tem muitas informações, né? Densa, me refiro a isso. Tem bastante novidades e eu vou começar dando um apanhado geral dos exercícios que eu deixei na segunda-feira para vocês. Uma pincelada, uma correção assim bem rápida, tá? Para que a gente consiga de uma forma objetiva e clara, que todos consigam entender, entrar dar continuidade ao assunto de dosagem, né, de concreto, e entrar nos outros pormenores que a gente precisa saber, além da questão lá da curva de Abrams, lá da resistência do concreto, a resistência do cimento, fator água-cimento. Hoje a gente vai agregar uns outros itens de como que se chega, né, a uma determinação de um traço de concreto. Tá? Então essa é a continuação que nós temos. Semana que vem será uma semana de exercícios, tá? E muito parecido com o exercício que eu deixei hoje já para vocês. Aliás, o exercício que tem hoje aí, esse que eu chamei aqui de questionário 9, ele já é um exercício de elaboração de traço de concreto, tá? Vai ser o primeiro que eu vou deixar para vocês fazerem sozinhos, tá? Então, a semana que vem a gente faz a correção desse exercício com calma. Isso dá para levar a aula toda praticamente. E aí a gente trabalha com mais alguns exercícios desse até estarmos aqui todos confiantes, aqui todos no mesmo patamar, conseguindo fazer a dosagem de um traço de concreto, que é o grande objetivo da disciplina. E aí já entrando praticamente em dezembro, né, caminhando para o final da disciplina, faltando a parte lá do concreto endurecido, que é o ensaio, né, os ensaios de concreto endurecido, a questão da compressão, né, como que é feito, características desse tipo de ensaio, né? Então, estamos caminhando aí para esse momento, tá?
Agradeço aí todos pelo a compreensão do recado que eu dei, né? De tentarem entrar rápido, né? Vamos manter assim, desse modo, né? Que assim não temos interrupções na linha de raciocínio. Bom, alguém tem alguma pergunta do que foi dado na segunda-feira? Porque senão eu já parto aqui para correção de uma forma direta, né? Como eu falei, a gente dá uma pincelada aí nessa parte aí que foi deixada para vocês, para a gente poder entrar de fato na continuação da parte de dosagem de concreto. Alguém tem alguma pergunta enquanto eu abro aqui o questionário da aula passada? Professor, a correção da avaliação está em porcentagem, é isso? Isso, então eu acho que deve estar aparecendo aí 90, 80, 70, 100, é algo assim, não é que está aparecendo? É isso mesmo, professor. Isso, então Isso. é porcentagem, tá? Então, se tá aí 90, você tirou 9. Se tá 100, você tirou 10. Se tá 70, você tirou 7, certo? E também aproveito Beleza. para dar os parabéns aí a todos, né? De um modo geral, todos foram bem, né? Claro, né? A dinâmica de uma disciplina à distância não é a mesma dinâmica da disciplina presencial, né? Percebi algumas coisas estranhas, mas enfim, fiz uma boa vista grossa. Mas de um modo geral tá todo mundo aí no mesmo ritmo, todo mundo aí caminhando aí da forma que tem que ser. Deixa eu ver uma mensagem que alguém de vocês mandou aqui. Bom, deixa eu ir abrindo aqui da aula passada. Vamos fazer aqui a correção desse questionário, tá? Questionário 8. Lembrando que não para todos, né? Alguns ainda me devem os questionários anteriores, tá? Da disciplina, antes da P1. Então deixem em dia aí para mim, tá bom? Eu dei o prazo aí até sexta-feira, me deixem em dia isso, por gentileza. Bom, a primeira pergunta, né? Uma parte teórica aí, o que é traço de concreto, né? Você pode falar que o traço de concreto é a dosagem dos insumos, né? A dosagem dos elementos constituintes do concreto, sendo que com a sua proporcionalidade, eles chegam às características que desejamos que esse concreto tenha, sendo que essa principal característica é a sua resistência mecânica, que é a sua resistência que ele adquire no seu 28º dia de vida. Isso é traço de concreto, é uma proporcionalidade entre os elementos, entre os insumos constituintes desse material, desse concreto, né? E essa proporcionalidade ela dá certas características a esse tipo de concreto, tá? Isso é traço de concreto. O que é fator aguacimento? Fator aguacimento é uma relação entre a quantidade de água e a quantidade de cimento que tem nesse meu traço de concreto. E mais importante do que dizer o que é o fator aguacimento é nós sabermos que a relação água-cimento é a relação que vai determinar o ganho ou a perda de resistência que esse concreto terá, né? Como vimos lá na curva de Abrams, fica muito claro para nós que quanto maior a quantidade desse fator aguacimento, ou seja, quanto a quantidade de água é muito mais parecida com a quantidade de cimento desse traço, esse concreto ele é um concreto mais trabalhável, porém ele também é um concreto menos resistente. E o contrário também é verdade, né? Quando eu tenho uma menor quantidade de água nesse traço de concreto, consequentemente eu chego em um concreto mais resistente, porém
muito provavelmente eu também teria um concreto menos trabalhável. Um concreto, quando eu for fazer o meu slump test, ele não vai se abrir, né? Ele não vai ter aquela perda dele, aquela abertura que ele acaba tendo quando eu retiro aquele meu tronco de cone. Tá? Então, essas são as principais características aí do fator água-cimento. Tá? Mais importante do que saber o que é água-cimento é saber as principais características do fator água-cimento. Terceira pergunta, o que a curva de Abrams mostra a respeito do concreto? Que características podemos observar ao utilizá-la? Meio que já respondemos, né? Dando a continuidade à questão 2, né? Mas uma resposta formal, né? O que a curva de Abrams mostra a respeito do concreto? A curva de Abrams mostra o fator água-cimento, né? Então ele vai nos dar o fator água-cimento, né? Porque nós já temos, né? Vem de projeto a nossa resistência mecânica que essa estrutura deve ter, né? Que essa estrutura de concreto deve possuir. Então basta nós, em cima dessa resistência, definindo-se o cimento que nós queremos trabalhar, nós descobriremos, aí a curva de Abrams nos dirá a respeito do fator água-cimento. E aí a segunda pergunta, embutida aí nessa terceira, que características podemos observar ao utilizá-la, né? Ao utilizar a curva de Abrams? As características observadas são as comentadas anteriormente, que quanto maior a quantidade de água nesse traço de concreto, quanto maior a quantidade de água do fator água-cimento, menor é a resistência. E quanto maior a resistência, menor é a quantidade de água do fator água-cimento. A curva de Abrams ela nos mostra essa característica logo de cara, e aí essa característica ela já nos ensina que não devemos alterar o traço de concreto. Se eu tenho um traço de concreto que diz que por metro cúbico de concreto eu tenho que ter 300 litros de água, eu tenho que respeitar esses 300 litros de água, não excedendo esse valor, pois assim fazendo corre-se o risco de desandar essa minha receita e deixar esse concreto com certeza um concreto menos resistente. A quarta questão. Qual a ordem das proporções do traço de concreto? É aquela ordem que é designada, inclusive nos próximos exercícios, que é cimento, areia, brita, água, cimento. Tá? Então, sempre eu começo do mais nobre, que é o cimento, sempre termino no fator água-cimento, e depois eu penso, sempre eu vou do menor para o menor. Né? A areia é menor que a brita, então é 1 de cimento para tanto de areia, para tanto de brita, para tanto de água-cimento. Então, a proporção, né? A ordem, né? E a forma que é proposta um traço de um concreto unitário é exatamente essa forma que acabamos aí de falar. No quinto exercício falamos aqui, considerando-se um traço 1 para 2 para 3 para meio, para cada saco de cimento 50 kg, quais serão as quantidades dos demais insumos? Bom, como vimos aí no exercício anterior, a proporção do traço de concreto, o 1 que diz respeito ao cimento sempre é fixo. E esse 1 no traço unitário em massa, ele diz respeito a 1 kg. Então, se eu tenho 50 kg de cimento, eu estou trabalhando com uma regra de 3. Então, eu vou fazer 50 está para 100, porque eu faço 50 vezes 2, né? É na proporção aqui. Então, 50 está para 100, que está para 150, que está para 25. Ou seja, obedecendo-se esse traço, utilizando-se um saco de cimento, a minha receita de bolo aqui será 50 para 100 kg de areia, para 150 kg de brita, para 25 litros quilo de água.
é como se você pegasse essa receita unitária para você fazer um bolo e você estivesse aí multiplicando as proporções para você fazer 50 bolos, por exemplo, tá? Então, ao invés de eu estar trabalhando para se fazer um bolo, eu estou trabalhando para se fazer 50 bolos, tá? Esse exercício muito mais para colocar na nossa cabeça essa questão de proporcionalidade do que propriamente dita a parte de densidade, a parte de massa específica, volume unitário, que são características que nós veremos daqui a pouco. Sexta, em uma betoneira com 8 metros cúbicos de concreto, onde o traço unitário do mesmo é 1 para 1,75 para 2 para 0,4, considerando-se 350 kg de cimento por metro cúbico de concreto, qual a quantidade de todos os insumos para esse caminhão? Bom, eu quero saber a quantidade de cimento, de areia, de brita e de água para se fazer esses 8 metros cúbicos aí de concreto. Sabendo-se que eu tenho 350 kg de cimento para 1 metro cúbico de concreto. Bom, se eu tenho 350 kg de cimento para 1 metro cúbico, o cimento eu já descubro agora, né? 350 vezes 8, 2.800 kg de cimento. Agora, eu quero saber a quantidade de areia, né? Então eu pego primeiro aí o 350, multiplico por 1,75, 612,5 vezes 8, né? Porque é para o caminhão todo, 4.900 kg de areia. De brita, a mesma coisa, 350 vezes 2, chego em 700 kg. 700 kg para 1 metro cúbico, né, de concreto. Porém, eu quero saber para 8, que é para a betoneira toda. Vezes 8, 5.600 kg de brita. E aí, por fim, a quantidade de água, 350 kg de cimento, né? Multiplico por 0,4, chego em 140 litros de água para 1 metro cúbico de concreto. Só que eu quero saber para 8, né? Então, 140 vezes 8, chego em 1.120 litros de água. Ou seja, eu tenho para esse caminhão betoneira que tem esses 8 metros cúbicos aí de concreto, essas quantidades aí que nós falamos, eu não anotei elas, mas são as quantidades aí que fizemos agora juntos aí. Bom, perguntas aqui desses exercícios? Ok, então vamos para o que temos. Professor, tranquilo. Então vamos para o que temos hoje, então. Oi. Sim. É que eu deixei o microfone fechado e você não conseguiu ouvir. Na última questão, a referência é 1 para 75 para 2 para meio, correto? É 1,75, então, não 75. A referência. Tá. Então, é 1 para 1,75 para 2 para 0,4. Então, por exemplo, no 1 aqui eu tenho 350, correto? Certo. 350 vezes 1,75. Mas eu quero 8, multiplico por 8 depois, não é isso? Exato. Tá, aí eu tenho 350 para 0,4, não é isso? Exato. Então aí eu vou dividir... Não, vou multiplicar também, né? Sim. Eu multiplico também. Que é os 350 vezes 0,4. E aí você chega em 140. Não, beleza, pessoal. Legal, achei. Tranquilo. Certo? Deixa. Proporção. Entendi. Sempre. É proporção. São sempre proporções. Lembrem-se sempre das regras de 3, tá? Regra de 3 é uma excelente ferramenta que, inclusive, nós utilizamos aqui. Tudo isso que estamos fazendo aqui nada mais é do que uma regra de 3, tá? Então, esse último dá para se confundir um pouco mesmo. Mas é só você pensar assim, você faz uma regra de 3. Eu tenho 1 kg de cimento para cada 0,4 litros de água. Então, se eu tenho 350 kg de cimento, quantos eu tenho de água? Aí você cruza, vai dar os 350 vezes 0,4. Porque numa aula passada você disse que, por uma norma, você tem a questão de água e cimento, é 1 para meio, né? Não é isso?
Não Quando sei, você fala a relação de... eu falei assim, isso? Você falou, pô, uma aula aí passada. 1 para É meio? referência de... É que para cada quilo de cimento, você tem meio litro de água. Olha que eu não falei isso aí não, hein? Falou, pô, tá gravado, tem uma Tá aula aí. confundindo as Isso. aulas? Não. Lá, umas 3 aulas atrás. Ou 2. Que aí eu tinha feito essa referência. Por isso que eu fiquei assim nessa questão do 0,4. Você falou, de acordo olha, com a norma, tal, teria, para cada quilo de cimento, você usa meio litro de água. Olha, não foi o Antônio que falou isso não, que ele tá dando materiais de construção para vocês. Agora, não sei se foi ele lá ou foi ti. Olha. Ou estão misturados, uma coisa assim. Olha. Bom, de todo jeito, a gente tem sempre que estar atento aqui à questão do fator água-cimento, tá? Então, aí é sempre fazendo uma proporção, você acaba chegando aí no valor aí que tem que ser. De fato, Não, beleza. De fato, eu tenho certeza que não vou entrar nessa questão, mas enfim, já que você falou de norma, você me lembrou uma coisa. Existem algumas normas que falam a quantidade mínima de quilo de cimento que a gente tem que ter por metro cúbico de concreto. Isso daí a gente tem. Agora, essa questão aqui do fator água-cimento, ela é determinada aqui pela curva de Abrams, né, que é o que a gente está trabalhando aqui. Bom, enfim. Não, beleza, eu entendi aí. Mas aqui ficou essa questão de uma aula passada. Só para você vou dar uma olhadinha de novo. Dê uma olhada, ver se eu acho que pode ter sido na aula de materiais de construção que você viu isso. Mas enfim. Se foi eu, depois me dá um toque aí. Eu acho que foi o Antônio que falou isso aí. Acho que foi o Antônio, não foi? Eu não recordo se era o Antônio ou foi Ti, talvez por causa da matéria em si, né? Os assuntos são. Os semelhante. assuntos eles sim, complementam, né? Na verdade, os materiais de construção, eu preciso dos materiais para poder falar de concreto, né? Então porque se for usar aquela referência que for para cada quilo de cimento, meio litro de água, um saco de cimento usando proporção de meio dá 25 litros, né? Então, mas a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de proporção. Eu não quero ser leviano, porque eu não sei nem o que foi discutido na aula com vocês. Mas a própria curva de Abrams, ela nos mostra o contrário disso, porque da forma que está sendo exposta, parece que é algo engessado, que para cada quilo de cimento eu tenho que usar meio litro de água. Estou entendendo que é isso que você está falando. É por isso que eu comentei por causa da aula em si passada. Então fica uma coisa... Eu tinha um comentário que teve essa questão aí, né? Veja bem essa informação, porque olha só, e isso daqui, tudo isso aqui que eu tenho no eixo do X é referente a 1 kg de cimento. Então são várias proporções que eu tenho. Eu tenho 1 kg de cimento para 400 ml de água, eu tenho 1 kg de cimento para 450, eu tenho 1 kg de cimento para 500, eu tenho 1 kg de cimento para 550, por aí vai. O que eu falei, e isso eu tenho certeza que eu falei, é que a maioria dos fatores água-cimento vocês vão ver trabalhando aqui, entre 0,45, 0,55, 0,60. O fator água-cimento você vai ver ele trabalhando aqui. Agora, se eu falo assim que o meu fator água-cimento é 0,60, eu tenho 1 kg de cimento para 600 ml de água. Então, apure bem essa informação aí. Vamos levantar ela. Que tinha... Veio à mente isso, mas legal, foi resolvido lá. Tá. Então vamos para o que preparamos aqui hoje, né? E filho, vamos, ó, travou aí, pô. Cara.
Espera a boa vontade do EAD Box, né? Beleza, hein? Bom, eu deixei mais 2 materiais disponíveis para vocês. Um é um texto que eu chamei aqui de Parâmetros para a Dosagem ABCP. É um texto muito bom aí para vocês terem como referência, tá? Nós não vamos ler aqui, guardem aí, eu uso muito esse material. Esse material de apoio que nós temos aqui da metodologia ABCP, que inclusive nós vamos continuar hoje, ele foi pautado nesse texto, tá? Então, guardem aí com muito carinho para a vida profissional de vocês esse texto. E o outro é um material escrito, que eu mesmo escrevi, né? Falando a respeito de alguns conceitos que a gente precisa ter da física e da química, físico-química, na verdade, a respeito do que é massa unitária e o que é massa específica, tá? A gente precisa ter esses conceitos para a gente poder continuar a parte de dosagem de concreto. Então vamos refletir aqui um pouco a respeito desses conceitos. Bom, nós temos 2 conceitos, né? Primeiro a gente tem que ter na cabeça o que é densidade, né? Densidade ou massa unitária e massa específica, né? Na engenharia civil a gente chama desse modo. Densidade é massa sobre volume, né? Então, assim, sempre, eu até falei na aula passada daquela piadinha que existe de o que pesa mais, 1 kg de pena ou 1 kg de chumbo. Ora, os dois pesam a mesma coisa, porém, a gente pode falar quem ocupa mais volume, aí a história é outra, né? Quem ocupa mais volume é a pena, né? Ela tem um volume maior que é ocupado para eu poder ter esse 1 kg de pena do que um volume que esse quilo de chumbo tem, né? Então a relação de densidade é uma fórmula também, então eu posso falar de uma forma genérica aqui, mesmo falando da massa unitária, mas eu tenho densidade, sempre vai ser igual massa sobre volume, tá? E aí, aqui na construção civil, e para o que eu preciso de vocês, é o seguinte, a gente fala aqui o seguinte, que massa unitária, que é com esse símbolo aqui, que é o sigma, né? Como se fosse um 6, assim, meio de ladinho, né? Ele fala que a massa unitária é igual massa sobre volume. Só que quem é esse volume aqui? É um volume que nós chamamos de volume aparente, tá? E o que é o volume aparente? O volume aparente é o volume onde a gente considera-se os vazios entre os grãos, tá? Então, o volume aparente de uma areia, o volume aparente de uma brita, que são os materiais que nós vamos trabalhar aqui para poder elaborar o nosso traço de concreto, nós estamos considerando os vazios entre os grãos, nós estamos considerando o ar que existe entre esses grãos. Então, o que eu fiz aqui? Eu tenho um recipiente, tá? E dentro desse recipiente eu tenho grãos de areia. E entre esses grãos de areia eu tenho vazios, tá? Então, o que eu estou falando aqui? Que eu tenho um volume que é igual X metros cúbicos, que é o volume do recipiente,
e eu tenho uma massa que é igual Y, um valor qualquer, em quilos. Tá? Só que no caso de massa unitária, que é um tipo de densidade, a gente considera os vazios que tem entre os grãos. Bom, sabendo-se isso, a gente parte aqui para massa específica, que é com esse símbolo aqui, que é o gama. A massa específica, ela também é uma densidade, também é uma massa sobre volume. Porém, é uma massa do agregado que está dentro desse volume, esse mesmo recipiente, porém agora dessa vez eu não estou considerando os vazios. É como se todos esses grãos de areia, ou se todas essas britas, elas estivessem unidas, juntas, né? Eu não tenho vazio entre elas. Então eu posso falar que nesse recipiente eu tenho um volume que é o mesmo x qualquer metros quadrados, porque é o mesmo volume, é o mesmo recipiente desse daqui. Porém, a sua massa ela é um y, que eu já tinha aqui anteriormente, mais n, mais pesada, né? Em quilos. Eu tenho isso daqui tudo cheio, e onde era para ser ocupado por vazios na massa unitária, agora eu tenho ocupado pelo mesmo material, pelo mesmo insumo, pela areia, pelos grãos e por aí vai. Ou seja, o que eu posso falar? Eu posso falar que quando eu bato o olho assim e vejo que, por exemplo, a densidade, nós vamos ver agora há pouco aqui, eu tenho uma densidade que fala a respeito de brita, que fala que eu tenho duas. Eu tenho uma que fala que é 2.700 kg por metro cúbico e eu tenho uma que fala que é 1.500 kg por metro cúbico. Qual que é a específica e qual que é a aparente? A específica é essa que é mais pesada. Por quê? Porque ela tem um peso maior de material, de brita, num mesmo volume do que a unitária. Então, a de 1.400, 1.500 kg por metro cúbico que falamos, eu estou me referindo à massa unitária. E a 2.700, que falamos há pouco, eu estou me referindo à massa específica. Foi uma pinceladona aí desses conceitos. Porém, dúvidas, que isso a gente tem que ter um pouco bem redondo para poder dar continuidade aí na disciplina. Quando você calcula isso, Rafael, você já tem o material com peso específico, você tem ele já relacionado, né? Veja bem, nós não vamos calcular o peso específico ou a massa específica. Não. Isso, não vamos. O que nós vamos fazer é utilizar, a gente já vai pegar um número pronto, porém você tem que saber no conceito o que é massa específica e o que é massa unitária. Porque nos cálculos que nós vamos efetuar, certos momentos nós vamos trabalhar com massa específica, e certos momentos vamos trabalhar com massa unitária. A massa unitária, um jeito simples da gente guardar quando a gente vai trabalhar com ela, é o seguinte, se você vai num... É aquela questão de empolamento. Eu não sei se com a turma de vocês eu já cheguei a falar alguma coisa disso. Mas se você pega uma pá, por exemplo, e você dá uma pasada assim na terra, e você tira aquela terra, você está incorporando ar naquela terra, então o volume aumentou, né? Então tem aquela questão do fator de empolamento, né? Que você tem que considerar porque você aumenta esse volume. Aqui nas massas, a gente não está modificando o volume, a gente está modificando a sua massa, o seu peso, né? Só que em um caso a gente tem o ar incorporado e em outro caso não. Então um jeito simples da gente guardar, que é onde a gente vai trabalhar essas formas, é o seguinte, quando eu estou trabalhando com material solto, entende-se que aquilo está solto, eu estou dando pasada, a minha retro está lá mexendo naquele monte de areia, eu estou incorporando ar, né? O ar da atmosfera. Então, sempre eu vou utilizar para efeito desse tipo de cálculo massa unitária, porque eu tenho que considerar o ar incorporado. Agora, em certo momento aqui, nós vamos trabalhar com o concreto já feito, misturado. Quando eu tenho um concreto feito, misturado, eu não tenho ar lá dentro. Eu tenho uma quantidade muito pequena de ar dentro do concreto. Então, aí eu já vou trabalhar com
a massa específica, porque eu não tenho vazios, né? Eu estou com tudo preenchido. Certo? Vai ficar mais tranquilo de se entender quando a gente chegar nos exemplos. Bom, esse material está aí disponível para vocês baixarem, tá? Então vamos aqui para a apostila. Aqui, eu já vou partir direto para o exemplo, que eu acho que é mais tranquilo de se explicar, tá? Mas antes do exemplo, tem também uma outra questão que vocês têm que se ater, que é da determinação da resistência desse concreto. Bom, de fato, a resistência é a resistência de projeto. Então, quando eu vejo lá a resistência 40 MPa, 45 MPa, como nós usamos nos exemplos que vimos na aula passada e como nós usamos para determinação do fator aguacimento na curva de Abrams, é a resistência de projeto. Porém, quem é essa resistência de projeto? Resistência de projeto é esse, a gente considera para efeitos de cálculo, esse FC28, tá? Que é a resistência de projeto aos 28 dias de vida. Então, eu tenho que fazer certos ajustes, né? Que ajustes são esses? E esses ajustes aqui, eu utilizo essa fórmula aqui, tá? Essa fórmula fala que essa minha resistência de projeto aos 28 dias, que é a considerada em cálculo, ela é igual a uma resistência inicial do projeto mais 1,65, esse 1,65 é fixo, vezes SD. SD é um desvio padrão, que é tabelado, né? Que é justamente essas condições de tabela. E o que essas condições nos dizem? Né? Então, essas condições elas estão expressas nessa outra NBR aqui, a 12655. Eu tenho 3 condições, a A, a B e a C, e cada uma delas é um SD diferente, cada uma delas é um desvio padrão diferente. Elas dizem o seguinte, que quanto mais bem feito for o concreto, quanto melhor for a qualidade desse concreto, quanto mais técnica foi empregado para se fazer esse concreto, a gente usa um desvio padrão mais baixo, e o mais baixo que tem é o 4. Agora, quanto menos qualidade eu tiver, quanto menos controle tecnológico, quanto menos qualidade na mão de obra eu tiver para a execução desse concreto, eu utilizo um desvio padrão maior. Por que isso? Né? A própria fórmula nos explica isso. Se eu tenho aqui uma resistência de projeto inicial de 40 MPa e eu falo que esse concreto ele é um concreto usinado, eu estou falando que esse concreto ele tem uma alta qualidade. Então eu pego aqui 1,65 vezes 4, que é o desvio padrão da maior qualidade que eu tenho. Tá vendo que está até falando aqui dosados, corrigido em função, né? Eu tenho uma qualidade maior desse tipo de concreto, tá? Então aí eu jogo aqui, falei 40 MPa, vou pôr 40 MPa mais 1,65 vezes 4. 1,65 vezes 4 é 6,6, mais 40 vai ser 46,6 MPa. Então eu vou entrar com esses 46,6 MPa lá na minha curva de Abrams. Agora, se eu vou fazer esse concreto aí de 40 MPa
não vou fazer ele através de uma concreteira, um concreto usinado, eu vou bater ele aqui com o pessoal de fim de semana, de uma forma sem um controle mais rígido, um controle mais adequado. Então eu tenho que utilizar um desvio padrão maior, porque utilizando esse desvio padrão maior, eu estou aumentando essa resistência aqui. O que eu estou fazendo no fundo? Eu estou fazendo no fundo aqui. Eu estou dizendo, eu não tenho tanta confiança nessa resistência, então eu estou chutando lá para o alto valor para que eu tenha segurança que nada dê errado. Esse é o raciocínio que a gente está fazendo. Então, no caso, nessa conta, ela seria 1,65 vezes 7, que é o desvio padrão aqui da condição mais crítica. (1,65 vezes 7, que dá 11,55 mais 40, dá 51,55 MPa. Então eu vou trabalhar lá na minha curva de Abrams com 51,55 MPa. Bom, como que vocês vão saber essas condições? Você vai delimitar essa condição. O seu concreto é usinado? Então você trabalha com uma curva de 4. O seu concreto é batido à mão? Você trabalha com a curva de 7. Ele é um meio termo? Trabalho com a curva de 5,5. Como que a gente vai fazer aqui? Eu vou fazer com vocês. Eu sempre vou dar a condição. Eu vou falar para vocês, olha, é um concreto usinado, o controle mais rígido, blá, 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 blá. Você já sabe que você tem que trabalhar com 4. Se eu falo para vocês, é um concreto sem rigor, sem controle, você sabe que você vai ter que colocar o 7. Tá? Então eu sempre vou passar para vocês a condição, ou como eu já deixei explícito aí no exercício do que eu deixei para vocês, eu acho que eu coloquei a SD igual a 4, eu já falei para vocês, eu já dei o SD, tá? O fato é o seguinte, que você sempre tem que aplicar essa fórmula antes de você entrar lá na curva de Abrams. Dúvidas? Você tinha falado um valor aí de... Você falou o valor no anterior, 40, 7 mais 1,65, não é isso? Não, vezes, aqui ó, olha na tela aqui, 7 vezes 1,65, é essa fórmula aqui. Ó. Tá, então você faz uma... tá, beleza, primeira aplicação da predição, tá certo. Certo? Não esqueçam aí, equação, regra então, da aritmética. Sim. Então SD é o cimento? Não, SD não é cimento. Novamente. Não, de novo. Não, vamos. SD é o desvio padrão. Isso. E o F é do cimento? F é CK. O FCK é a resistência inicial de projeto. E aí, com esse FCK, e sabendo-se as condições que é elaborado esse concreto, você consegue saber a resistência que esse seu concreto tem que ter no 28º dia de vida. Certo. Bom, indo ao exemplo... Professor. Sim. Tirar uma dúvida. Fazendo a anotação disso daqui, por que esse 165 é fixo? É porque e já era ou tem um porquê? Olha, tem um porquê, mas no momento aqui... Não é relevante. É irrelevante. Tá. É normativo, tá? Lógico que não foi um chute. É feito um cálculo para se chegar nesse 165. Igual o Pi? Oi? É igual a teoria do Pi? Se você usar o Pi, sempre vai ser o 3,14. Então... É igual a teoria do... Eu não sei se vocês tiveram isso no ensino fundamental, médio de vocês, mas às vezes algum professor virava e falava, é porque Deus quis. Vocês já tiveram essa piadinha, né? Sabe?
Mas... É porque eu fiz. Isso, então. É assim, lógico, tem um motivo, claro que tem um motivo. Eu já tive a explicação seguinte, professor. Teve um louco lá que não tinha que fazer, ficava pensando naquilo. Não, diz respeito não tanto ao pi, como você falou, André, mas diz respeito mais àquele... se você olha aí na sua calculadora científica, tem um E aí, em algum... Deixa eu ver aqui na minha, que eu dou aula no escuro aqui. Tem um E aí, tá? Que você não vai usar para nada, quase. Mas é um negocinho que se chama número de Euler, tá? E é uma exponencial no final das contas. Então, quando a gente fala em desvio padrão a gente está falando na estatística. Estatística usa muito desvio padrão e ela fala de um negócio assim, ela fala da curva de Gauss. Dentro dessa curva de Gauss, a gente fala que tem 95% dos itens que podem ser assertivos ou não. Isso serve meio que para qualquer coisa. E esse 1,65 ele sai daí. Agora, como ele saiu, esse especificamente para nós, ele já saiu direto de norma, né? Já saiu diretamente da metodologia BCP, da forma que a gente tem para utilizar. Agora... aquela primeira coisa que a gente chegou aqui na conclusão. Não faz parte, não vai nos agregar saber de onde ele veio, tá? Então aí é aquela brincadeirinha, né? Tipo, Deus quis. Né? Fechou. A última dúvida é essa sigla de FCK, que eu não consegui anotar aqui. Tá, o FCK ele é a resistência de projeto, né? Beleza. Só saber isso daí. A gente pode falar que é uma resistência inicial de projeto, né? Então que é aquela lá que vai derivar para efetivamente a resistência que o seu concreto tem que ter no 28º dia de vida, que é o FC, na verdade é FCJ, e esse J aí é 28. A gente já até discutiu isso aqui algum dia, acho que falando do J vem do Journet, né? E depois acho que foi até o Paulo foi atrás disso e parece que é isso mesmo. Enfim. Fator de resistência. Isso. Bom, vamos lá então. Só para concluir essa explicação aí, eu fiz as continhas aqui, tá. O valor que dá do FC28, o valor que dá, ele é MPa, é isso? Sim, MPa. Resistência, MPa, né? A gente sempre trabalha com MPa, seja o FCJ ou o FCJ, FC28, o FCK, seja o que for, a gente está trabalhando sempre com MPa, tá? Beleza. Bom, a forma aqui de se explicar o tanto de outras coisas que tem aqui é mais interessante já pela resolução do exercício, tá? Depois a gente vai indo para a parte de teoria, que é tudo isso que eu estou pulando. Então vamos aqui agora a tensão completa, né? Que é exatamente o filé mignon da aula, esse aqui, né? Exemplo de aplicação do método ABCP, tá? Então dou um exemplo aqui para vocês, falo, olha, característica da dosagem do concreto. Eu falo para vocês o cimento que eu estou trabalhando aqui com o CP2E32. Eu estou falando aqui a massa específica do cimento, 3.100 kg por metro cúbico. Na areia, eu falo o seu módulo de finura, 2,60. Estou falando aqui em inchamento, teor de umidade, mas isso aqui também diz muito mais a respeito a materiais de construção, a gente não vai entrar nesse mérito. O que vamos usar aqui sim é o módulo de finura, tá? Então tem um módulo de finura de areia de 2,60. Massa específica da areia, 2.650 kg por metro cúbico. Massa unitária da areia, 1.470 kg por metro cúbico. Tá até aqui, ó, falando solta. Então aqui a gente vê aquilo lá, tá? O mesmo metro cúbico, o mesmo volume, se eu tenho uma massa específica, que ela não tem vazios, é mais pesada do que essa aqui que tem os vazios entre os grãos. Tá? Então aqui dá para a gente já visualizar aquele exemplo lá do primeiro que nós vimos em aula.
A brita, eu tenho a sua específica massa, né, 2.700 kg por metro cúbico. Tenho a massa unitária de 1.500 kg por metro cúbico se eu considerar compactado, de 1.430 kg por metro cúbico se eu considerar solta. De B1 e B2, tá? Aqui nesse exemplo, a gente já viu aqui, ele está trabalhando com 2 tipos de brita, mas não tem problema. Vamos seguir aqui o exemplo. Tanto que tem traços que é feito com mais de um tipo de brita, é normal até isso. O diâmetro máximo dos meus agregados, graúdo, ele é 25 milímetros. Estou falando da proporção de britas, eu tenho 80% de B1 e 20% de B2. E agora as características do concreto. Eu tenho um FCK de 25 MPa, eu tenho um abatimento, slump test, de 90 mais ou menos 10 milímetros, tá? Milímetros, não confunda. E eu tenho um desvio padrão, eu estou trabalhando com um desvio padrão aqui de 5,5 MPa, tá? Para aplicar naquela fórmula que nós vimos agora anteriormente. Então tudo isso aqui é enunciado dos exercícios que nós vamos trabalhar na semana que vem. A gente vai tirar uma semana só de exercícios. E inclusive é enunciado do exercício que eu deixei hoje para vocês, tá? Então exatamente todas essas informações são informações de enunciado. Agora o que nós temos é o passo a passo dessa resolução, tá? Então vamos lá. O que é a primeira coisa que eu faço? Etapa 1, determinação da relação água-cimento. Tá? Como que eu determino isso daqui? Né? Primeira coisa que eu tenho que saber é a resistência. Né? A resistência que eu vou jogar lá na minha curva de Abrams. E que resistência é essa? Eu utilizo essa fórmula da resistência do concreto no 28º dia de vida, que ela diz que é a resistência de projeto mais 1,65 vezes o desvio padrão. Resolvendo-se isso daqui, eu cheguei aqui num FC28 de 34 MPa. Eu pego esses 34 MPa, agora a gente vai lá para a curva de Abrams, né, para a gente chegar nesse AC de 0,475. Eu pego esses 34 MPa, eu estou usando um CP, né, um cimento Portland, de 32 MPa. Então é aquilo que a gente viu na aula passada. Vou lá na curva de Abrams. Cheguei nela. Deixa eu aumentar ela. Eu estou trabalhando com um cimento 32. O cimento de 32 é essa aqui. De baixo para cima é a terceira linha na diagonal. Eu cheguei num concreto lá de 34 MPa. Então venho aqui, 31, 32, 33, 34. Venho com uma régua, né? O ideal é eu imprimir uma curva de Abrams, né? Venho vindo. Cheguei aqui, ó. Bati aqui. Interpolei aqui na minha linha inclinada do cimento de 32 MPa. Desço. Cheguei aqui no fator água-cimento 0,475, né? Se aqui é 5, 45, 46, 47, estou bem aqui nesse meio, 475. Então, volto lá para a exemplificação. Cheguei no meu fator água-cimento para atender esse enunciado, né? Essa receita de bolo aí que eu preciso. Vou para o passo 2. Veja que é bem uma receitona de bolo mesmo, tá? Determinar o consumo dos materiais. Então agora eu vou determinar consumo de água, consumo de brita, consumo de areia, consumo de todo mundo. Consumo de água. Eu pego as informações, o abatimento, que é o slump, e o diâmetro máximo do agregado graúdo. Então eu tenho aqui 90 e 25. E aí eu vou chegar nesses 200 litros. Como que eu chego nisso? Uma outra tabela que temos aqui.
aqui. Abatimento. O abatimento está 90, então ele está aqui, né? Nessa linha. Opa, 90 não, está aqui. Entre 80 a 100. 90 está aqui, nessa terceira linha. O diâmetro máximo do agregado, 25, né? Então eu cruzo também. Vem aqui, chego em 200. 200 o quê? Litros de água para cada metro cúbico de concreto. Aqui, mais uma vez, eu falo, apurem direitinho essa informação aí. Eu estou comprando peixe que vocês me venderam, desse negócio aí de 1 kg para meio litro de água. Isso daí não é fixo, gente. Isso daí não existe. Isso daí é alguma coisa aí que vocês não captaram direito aí, mas não é assim que funciona. Bom, cheguei aqui em 200 litros de água por metro cúbico de concreto. Vocês vão ver que essa teoria aí é um pouco estranha por conta do que agora, o próximo passo, a gente vai saber a quantidade de cimento para 1 metro cúbico de concreto. E vocês vão ver que não é o dobro, não vai ser 400 quilos, né? Vocês vão ver que vai dar algum número diferente. Bom, volto aqui para a resolução. Já cheguei no água-cimento. Cheguei aqui em 200 litros de água. E aí vem o consumo de cimento. Que o consumo de cimento é o fator água-cimento. Então, é aquela regra de 3. Se eu tenho 1 kg de cimento para 0,475 litros de água, quantos quilos de cimento eu vou ter para 200 litros de água? Eu faço essa regra de 3, que é exatamente chegando aqui nessa conta. 200 dividido por 0,475, chego em 421. 421 quilos de cimento para cada metro cúbico de concreto. Continuando. Agora eu vou para o consumo de agregado graúdo. O consumo de agregado graúdo, eu vou interpolar 2 informações. Que informações são essas? Deixa eu só ver como é que está a gravação. Está indo bem. Eu vou interpolar o módulo de finura e a densidade máxima do agregado graúdo. E aí eu vou para uma outra tabela. Que é essa tabela aqui. O módulo de finura é 2,6. E a dimensão máxima do agregado, né, do agregado graúdo, 25. Interpolo, chego aqui em 0,715. 0,715 o quê? 0,715 metros cúbicos de agregado graúdo solto para 1 metro cúbico de concreto feito. Ou seja, eu tenho 0,715 metros cúbicos de agregado graúdo solto para 1 metro cúbico de concreto feito. Bom, só que eu não quero saber isso. Eu quero saber em peso, em massa. E aí entra os conceitos que a gente falou hoje no início da aula. Se eu achei, e isso não vai mudar, a tabela lá, ela já me dá sempre em agregado solto. Se ele é solto, eu uso massa unitária e não massa específica. Então vai ser o seguinte, o meu consumo de brita vai ser o quê? Vai ser a massa unitária, quer dizer, perdão, vai ser a quantidade que você achou aqui, né, na tabela, o volume, né, que você achou aqui, multiplicado pela massa unitária.
da brita. A massa unitária da brita, porque ela está solta, lembra? A tabela deu a brita solta. Multiplico 0,715 por 1.500. Isso aqui também é uma regra de 3, tá? Que você pode imaginar assim. Você fala assim, se aqui eu tenho 1.500 quilos por metro cúbico. Se eu tenho 1.500 quilos por metro cúbico, em 0,715 metros cúbicos, quantos quilos eu vou ter? É uma regra de 3 isso aqui também, tá? Chego em 1.072 quilos. 1.072 quilos por metro cúbico de concreto. Esse exercício ele dividiu 80% para a brita 1, 80% para a brita 2. Então eu já separo aqui. Então eu pego 80% de 1.072, 858 quilos. 20%, 214. Então, para esse mesmo metro cúbico de concreto, eu tenho 858 quilos da brita 1 e tenho 214 quilos para a brita 2. Guardo essa informação. Vou para o consumo do agregado miúdo. Consumo do agregado miúdo, eu utilizo uma outra fórmula. O consumo do agregado do miúdo é o que sobrou. Se é o que sobrou, eu já posso fazer uma conta de trás para frente. Que conta é essa de trás para frente? É a conta do concreto acabado. Se é a conta do concreto acabado, a gente considera a massa específica. Eu não tenho vazios. Eu tenho muito pouco vazio, muito pouco ar incorporado nesse concreto. Então eu vou trabalhar nessa fórmula sempre com massa específica. E essa fórmula é fixa, é sempre essa daqui. E o que essa fórmula está me dizendo? O volume de areia, que é o que eu quero saber, é igual a 1, o que é esse 1? É 1 metro cúbico de concreto, menos, eu estou descontando, né? Tudo que eu já tenho aqui. Menos a massa do cimento, dividido pela massa específica do cimento. Aqui eu abri parênteses, né? Aí vem aqui, eu estou somando essa parte toda que eu estou descontando, né? Mais a massa da brita dividido pela massa específica da brita, mais a massa da água dividido pela massa específica da água. Substituindo com os valores que nós já temos, o volume de areia vai ser igual a 1 menos, abre aqui o parênteses, 421 kg de cimento dividido pela massa específica do cimento, que é 3.100 kg por metro cúbico, mais 1.072, aqui eu não divido se é brita 1 ou 2, estou falando brita, né, no geral. 1.072 quilos dividido pela massa específica, aqui eu estou usando a específica, lembrem-se disso, que é 2.700 quilos por metro cúbico, mais 200, que é a quantidade de água, dividido por 1.000. A massa específica da água é 1.000, tá? 1 quilo de água é 1 litro de água, tá? Então por isso que é 1.000 a massa específica da água. Fazendo-se essa conta, dividindo esses valores que estão aqui dentro, somando-se eles, eu chego aqui em 0,732. 1 menos 0,732, chego em 0,268 metros cúbicos de areia. Porém, não é isso que eu perguntei. Aí eu estou achando o volume que eu tenho de areia, o volume que eu tenho de areia toda compactada, ela não é um volume... Não é um volume aparente, né? É um volume, vamos chamar de volume real. 0,268 metros cúbicos dessa areia dentro desse metro cúbico de concreto. Eu quero saber o peso dele, né? Então eu uso para isso essa outra regra de 3 aqui, considerando-se a massa específica da areia, né? Então eu pego aqui. Fazendo essa regra de 3, eu vou chegar em 0,268 metros cúbicos de areia, vezes 2,650, que é a massa específica da areia. Fazendo essa conta, chego no peso da areia, né, de 710 quilos de areia para 1 metro cúbico de concreto. É isso que eu preciso. E aí, por fim, né, depois de tudo isso...
a gente chega na exemplificação de como é feito a expressão desse traço de concreto. Esse traço de concreto, como a gente viu aqui, é sempre o cimento para areia, para brita, para água-cimento. Então eu tenho 1 quilo de cimento, né? Vai ser. Para quanto de areia? É proporção, né? Sempre estou dividindo pelo que eu tenho do cimento, né? Então, se eu quero traço unitário, né? 710 que eu cheguei aqui de areia, divido por 421. Chego em 601,686. Da brita 1, 858 quilos da brita 1. Divido aqui pelo peso do cimento, chego em 2,038. Da brita 2, 214 dividido por 421, chego aqui em 0,508. E a água vai ser o fator água-cimento, né? 200 dividido por 421, 0,475 litros de água. Então, esse aqui é o traço unitário para atender as especificações da elaboração daquele concreto que tem que ter 34 MPa no seu 28º dia de vida, que tem que ter aquele abatimento, aquele slump test de 90 mais ou menos 10 milímetros. Então vejam que aqui, quando a gente começa a falar de tecnologia do concreto, a gente começa a falar do estudo do concreto. Isso daqui não é mais no achismo. Isso daqui faz cair por terra aquelas teorias que nós vemos muito das pessoas, do cara que não tem problema em encher o concreto de água. Não tem. Vejam que é um grande quebra-cabeça que ele vai se juntando. São várias nuances que nós temos e essas nuances elas têm que ser respeitadas para que nós tenhamos um concreto com uma maior qualidade possível. Bom, perguntas? Enquanto vocês pensam na pergunta, eu vou encerrar o vídeo para não dar pau nesse vídeo, tá? Que é o vídeo que eu vou lançar da aula, certo? Podem ir perguntando aí.